A ECW do Paul Heyman revolucionou a luta livre nos anos 90 e ela ainda serviu como inspiração para tudo que a WWE fez na Atitude Era. Mas então, como uma empresa desse tamanho faliu, é o que eu vou te explicar hoje. Então, vem comigo. O contexto da luta livre americana nos anos 80 e início dos anos 90 eu já expliquei no meu vídeo sobre a WCW, tá? Então vamos direto para a ECW, mas você pode ver o contexto no vídeo que tá passando aí na tela. E essa empresa já nasceu em 92 ali com o nome de Eastern Championship Wrestling, né? Criada pelo promotor Todd Gordon na Filadélfia, na Pensilvânia. Inicialmente ela era apenas mais uma promoção regional ali afiliada à National Wrestling Alliance, né? A NWA. Tudo começou a mudar em setembro de 93, quando Paul Heyman, que havia trabalhado como empresário de lutadores na WCW, assumiu o controle criativo da empresa. E o Heyman percebeu que competir diretamente com a WWF e a WCW era impossível, né? E aí essas duas gigantes tinham mais dinheiro, mais televisão e mais estrelas. Então não tinha como competir mesmo. Então, ao invés de tentar imitar elas, ele decidiu fazer exatamente o contrário. A ECW passou a apostar em algo que quase ninguém estava oferecendo naquela época, né? Era um produto voltado para adultos, com uma linguagem bem mais agressiva, bem mais violenta e personagens que pareciam pessoas reais, ao invés daqueles desenhos animados. O momento mais simbólico dessa transformação aconteceu em 24 de agosto de 94, quando Shane Douglas venceu um torneio pelo título da NWA e durante a comemoração jogou o cinturão no chão e declarou que não queria representar uma promoção morta. Naquele instante, a empresa rompeu com a NWA e passou a se chamar Extreme Championship Wrestling, ou simplesmente ECW. A partir dali, o Paul Heyman começou a construir algo que misturava hardcore, luta livre mexicana, wrestling japonês e histórias muito mais próximas da realidade do que o público estava acostumado a ver. Nos primeiros anos, após se tornar Extreme Championship Wrestling, a ECW começou a construir uma identidade completamente diferente do resto da indústria. Os shows aconteciam principalmente na antiga ECW Arena, né, na Filadélfia. Um prédio bem pequeno ali e longe do glamour da WWF ou da WCW também, né, mas que bem rápido desenvolveu uma das bases de fãs mais apaixonadas da história da luta livre. O Paul Heyman, por exemplo, transformou a falta de dinheiro em vantagem. Como não podia contratar os maiores astros do mundo, passou a apostar em talentos que as grandes empresas ignoravam ou apenas não sabiam utilizar. Foi ali que nomes como Sabu, Taz, Tommy Dreamer, Raven, The Sandman, Rob Van Dam e os Dudley Boyz se transformaram em estrelas. Ao mesmo tempo, Heyman trouxe lutadores internacionais que apresentavam um estilo pouco conhecidos do público americano. Mysterio, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Dean Malenko, Chris Jericho e Juventud Guerrera passaram pela ECW em diferentes momentos ali dos anos 90, né? Expondo os fãs a influências da luta livre mexicana e do strong style japonês, né? Muito antes disso se tornar comum na televisão nacional. A empresa também revolucionou a forma de fazer promos. Enquanto a WWF e a WCW ainda utilizavam aqueles personagens bem caricatos, né? Os lutadores da ECW falavam de maneira mais natural, né? Frente a frente para a câmera, muitas vezes misturando ficção com acontecimentos reais nos bastidores. Rivalidades como a do Raven contra o Tommy Dreamer, por exemplo, pareciam mais conflitos pessoais do que histórias roteirizadas. E o público respondia com uma intensidade muito rara naquela época, né? Transformando cada evento da ECW em uma experiência tribal, assim. Em 13 de abril de 97, a ECW realizou seu primeiro pay-per-view, o Barely Legal, e no seu auge ali entre 97 e 99, a influência da ECW era tão grande que alguns promotores, lutadores e executivos da WWF e da WCW assistiam os programas para poder descobrir quais tendências estavam surgindo. Sem ter os maiores índices de audiência ou os maiores contratos de televisão, a ECW se tornou o laboratório mais importante da luta livre moderna. E essa influência da ECW também apareceu dentro do ringue, né? Muitas estipulações e formatos que hoje parecem normais foram popularizados ou levados a outro nível justamente pela empresa do Paul Heyman. As famosas Tables Matches, né, que se tornaram uma marca registrada dos Dudley Boyz e depois da WWE, ganharam enorme popularidade na ECW durante os anos 90. O mesmo aconteceu com o uso constante de cadeiras, lixeiras, placas de trânsito, bastões de kendo, né, mesas e, enfim, outros objetos aí como parte central das lutas, né? Algo muito menos comum nas grandes empresas da época. A ECW também ajudou a popularizar combate sem desqualificação como atração principal, né? Além de tornar o brawling pelo meio da plateia ali um elemento recorrente dos shows. Uma outra ideia absorvida pela WWE foi a valorização das facções. Grupos como Raven's Nest, Triple Threat, Dudley Boyz mostravam como histórias envolvendo alianças podiam durar meses ou anos. A ECW também utilizava entradas extremamente ligadas à música
e a personalidade dos lutadores, né, criando apresentações memoráveis para nomes como Sandman e o Sabu. Além disso, a empresa misturava constantemente diferentes estilos de luta no mesmo card, algo incomum na época, né? Em uma única noite, o público podia assistir a um combate hardcore, uma luta técnica inspirada no wrestling amador, um confronto influenciado ali pela luta livre mexicana e uma luta baseada no strong style japonês. Muitas dessas ideias foram posteriormente adotadas pela WWF, WCW, TNA, Ring of Honor, AEW e praticamente ali todas as grandes promoções americanas que vieram depois. Até eventos inteiros dedicados a mesas, cadeiras e escadas, né, como o TLC Match, né, popularizado pela WWE no início dos anos 2000, possuem raízes completamente ligadas ali às experiências e na cultura de inovação que a ECW ajudou a desenvolver durante a sua existência. Porém, a mesma empresa que revolucionava a luta livre também vivia constantemente no limite. Na busca por esse realismo, esse choque, né, em momentos inesquecíveis, foi o que fez a ECW criar algumas das histórias mais controversas e macabras da década de 90. Porém, nenhuma delas ficou tão famosa quanto o Mass Transit Incident. Esse caso aconteceu em 23 de novembro de 96, em Revere, Massachusetts. Um jovem chamado Eric Kulas, de apenas 17 anos, convenceu a ECW de que era um lutador treinado e maior de idade. Usando a gimmick Mass Transit, ele foi colocado em uma luta contra o New Jack, um dos wrestlers mais violentos da empresa. Durante o combate, o Kulas pediu para participar dos spots mais extremos da luta e acabou sofrendo um corte profundo na testa quando o New Jack utilizou uma lâmina para fazer um blade job, né? Ou seja, cortar ali a testa dele. E isso, logicamente, era algo completamente comum ali em lutadores experientes, mas é extremamente incomum e preocupante para alguém tão jovem e sem treinamento adequado, né? O sangramento foi muito pior do que o esperado e as imagens chocaram até mesmo os fãs acostumados com a violência da ECW. O caso rapidamente ganhou uma atenção ali da mídia, né, e gerou uma investigação criminal, inclusive, tá? E resultou em um processo contra a empresa e contra o New Jack. Durante o julgamento, por exemplo, ficou comprovado que o Eric Kulas havia mentido sobre a sua idade e a sua experiência como lutador para poder conseguir participar do evento. Em 1998, o New Jack foi absolvido das acusações criminais. Mas apesar disso, o episódio passou a simbolizar o quanto a ECW estava disposta a ultrapassar limites em busca da autenticidade e o impacto. E até hoje, quase 30 anos depois, o Mass Transit Incident continua sendo um dos acontecimentos mais debatidos e controversos da história da luta livre profissional. E o Mass Transit Incident foi o caso mais famoso, né? Mas estava longe ali de ser a única controvérsia da ECW. Poucos meses antes, em 26 de outubro de 96, a empresa já havia causado uma indignação nacional durante o evento High Incident, quando o Raven amarrou Sandman a uma cruz como parte de uma rivalidade. A cena foi exibida diante do público da arena ali e gerou reclamações imediatas de grupos religiosos e da emissora local responsável pela transmissão. A repercussão foi tão negativa que o Paul Heyman precisou emitir pedidos de desculpas públicos, alegando que a intenção era fazer uma referência ao sofrimento do personagem e não zombar do cristianismo. Mesmo décadas depois, o chamado Crucifixion Angle continua sendo uma das histórias mais controversas já exibidas por uma promoção americana de wrestling. Um outro episódio que gerou enorme repercussão envolveu novamente o New Jack, para variar. Em 12 de novembro de 2000, durante o pay-per-view November to Remember, ele enfrentou o lutador Vic Grimes. Os dois ali já tinham um histórico complicado após um acidente ocorrido meses antes na XPW, quando o New Jack caiu de uma estrutura e sofreu lesões graves. Durante a luta na ECW, o New Jack executou um movimento de uma grande altura que quase lançou o Vic Grimes para fora da área planejada da queda. O incidente não resultou em um processo criminal, né, mas alimentou por anos ali acusações de que New Jack teria tentado se vingar do colega dentro do ringue. A ECW também ficou conhecida por testar constantemente os limites da televisão e dos patrocinadores. Durante os anos 90, a empresa utilizava a linguagem que dificilmente seria aceita em programas nacionais da época, incluindo palavrões, referências sexuais e temas considerados tabu. Isso ajudou a criar a sua imagem rebelde, né? Mas também dificultou negociações com emissoras maiores e afastou possíveis patrocinadores. Enquanto a WWF e a WCW conseguiam acordos milionários de televisão, a ECW frequentemente encontrava resistência justamente por causa de sua reputação. E o maior nome disso com certeza é o New Jack, que constantemente falava palavrões e utilizava a palavra com N em rede nacional. Outro ponto controverso era a própria filosofia da empresa em relação ao risco físico, né? Lutadores como Sabu, Mike Whipwreck, Tommy Dreamer e o próprio New Jack ficaram conhecidos por realizar combates extremamente violentos e cheio de perigos reais. Embora isso ajudasse a criar uma atmosfera única ali para a ECW,
também levantava críticas ali sobre a segurança do evento, né, e sobre até onde uma empresa deveria ir para poder entreter o seu público. Mas enquanto a ECW acumulava manchetes e conquistava uma base fiel de seguidores, um problema muito mais sério começava a surgir nos bastidores. A empresa estava ficando sem dinheiro justamente quando a WWF e WCW começavam a contratar as estrelas e as ideias que ela mesma havia ajudado a criar. No fim dos anos 90, a ECW parecia estar em todos os lugares. Os seus lutadores apareciam em revistas, seus bordões eram repetidos por fãs e suas ideias começavam a influenciar toda a indústria. O problema é que a influência não paga as contas, né? Enquanto a WWF e a WCW tratavam uma guerra bilionária pela televisão nacional, a ECW continuava operando com recursos muito menores. E quanto mais a empresa criava novas estrelas, mais difícil ficava de manter elas. Em 95, o Eric Guerreiro, Dean Malenko, Chris Benoit e Perry Saturn deixaram a ECW para poder assinar com a WCW. Pouco depois, outros nomes importantes seguiram o mesmo caminho, e a empresa havia se tornado uma espécie de vitrine de talentos para organizações maiores. Ao mesmo tempo, a WWF começou a absorver muitas das ideias que tornaram a ECW especial. Em 97 e 98, durante a Attitude Era, a empresa passou a investir em personagens mais realistas, né? Rivalidades mais agressivas, um conteúdo voltado para adultos. Vários ex-astros da ECW também chegaram à WWF nesse período, né? Incluindo Mick Foley, Taz, Dudley Boyz e mais tarde o Rob Van Dam. Em muitos aspectos ali, a maior empresa do mundo estava utilizando uma versão mais refinada daquilo que o Paul Heyman havia ajudado a popularizar. A situação financeira da ECW piorou ainda mais quando a WCW começou a oferecer contratos que a empresa simplesmente não conseguia acompanhar. Lutadores importantes saíam constantemente, né, e obrigando ali o Paul Heyman a criar novas estrelas quase todos os anos. Apesar dessa sua criatividade, até ele começou a admitir ali que estava lutando contra uma realidade impossível de vencer. No início dos anos 2000, problemas com direitos de televisão, atrasos em pagamentos e dívidas acumuladas passaram a ameaçar seriamente a sobrevivência da promoção. Em janeiro de 2001, a ECW realizou seu último evento oficial, Guilty as Charged 2001. Poucos meses depois, a empresa encerrou suas operações e entrou em falência. Mas havia uma ironia difícil de ignorar. A ECW estava desaparecendo justamente quando suas ideias haviam conquistado o wrestling americano. A empresa perdeu a batalha financeira, mas venceu a batalha cultural. Grande parte do que se tornou normal na luta livre moderna passou primeiro pelos corredores da antiga ECW Arena na Filadélfia. E é por isso que, mesmo décadas após o fechamento da empresa, o nome de Paul Heyman continua ligado a uma das maiores revoluções da história do wrestling profissional. Galera, esse vídeo foi uma sugestão do inscrito Jorge Luiz. Muito obrigado pela sugestão, inclusive. E se você também quer que uma sugestão sua vire tema em vídeo aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima também. Valeu e fui!